Acabamos de escutar, irmãos e irmãs, um trecho do Evangelho que pertence àquelas raras vezes em que o mesmo episódio da vida de Cristo é contado não só em Mateus, Marcos e Lucas, que são aqueles que têm a narrativa muito parecida, todos eles beberam mais ou menos das mesmas fontes, né? Tanto é que são chamados sinóticos, que você pode ler os três ao mesmo tempo com um só olhar, né? Isso que é a palavra sinóptico. Mas também no Evangelho segundo São João, que não costuma repetir o que os outros já contaram. E aqui a gente encontra então essa exceção. Os outros discípulos, como acontece muitas vezes com relação ao Evangelho segundo São João, não dão o nome da mulher que fez isso. E aqui João deixa entrever mais ou menos a razão porque o nome dela foi omitido, mais ou menos mesma razão pela qual o nome de Pedro foi omitida quando se narra aquele episódio do Horto das Oliveiras. Diz Lucas, um dos discípulos feriu a orelha, né, do soldado, do sumo sacerdote, enquanto que João diz que esse discípulo era Pedro. E aqui também João dá o nome da mulher, é Maria, irmã de Lázaro, porque na época dos três primeiros evangelhos, muitos desses personagens estavam vivos ainda. Se o texto dos evangelhos chegasse em mãos erradas, eles poderiam ser perseguidos por isso. Mas quando João escreveu o seu evangelho, já todos esses personagens tinham morrido, então não tinha problema ele dizer os nomes deles. Nos outros três evangelhos, quando Maria de Betânia faz esse gesto e recebe essa queixa, essa reclamação, esse protesto, que nos outros evangelhos fica na boca dos discípulos, como que todos eles se queixam e protestam contra o gesto dela. E aqui mais especificamente João fala de Judas, foi quem protestou, provavelmente começou com ele o protesto e os outros concordaram. E nos outros três evangelhos, diante desse protesto, Jesus faz uma proclamação solene e dá um mandato tão solene quanto o mandato a respeito da Eucaristia, do fazer isto em memória de mim, e o mandato do batismo, batizai a todos, né? Ele diz, por toda parte onde for pregado o Evangelho, será contado o gesto desta mulher e o que ela fez por mim. Isso é uma coisa também impressionante, porque na época que os evangelhos foram escritos, quem eram os cristãos, né? Era um punhado de gente muito pobre, muito sem recursos, ali um pouquinho na Ásia Menor e um pouquinho já em algumas cidades gregas e também em Roma, e basta. Enquanto que no texto fala de um evangelho sendo
anunciado a todos os países, ao mundo inteiro. Quem pegasse esses escritos e desse uma olhada nos cristãos da época em que eles foram escritos, diria: vocês são um bando de sonhadores, vocês são poucos, são perseguidos por todos, praticam uma seita proibida pelas leis do Império Romano, e aqui vocês dizendo que o Evangelho, que o anúncio de vocês vai ser proclamado no mundo inteiro. Quanta pretensão, né? E no entanto, o Evangelho foi proclamado no mundo inteiro, e junto com ele o gesto dessa mulher, e a igreja, justamente quase como numa abertura da Semana Santa, né? Se a gente não conta o domingo de Ramos, nessa segunda-feira santa, nos faz escutar de novo sobre o gesto dela. Um gesto que aos olhos humanos parece absurdo. Pegar um perfume caro, derramar todo ele nos pés de Jesus sem guardar nenhuma gota. Os outros evangelhos falam também que esse perfume estava num vasinho de alabastro, que é uma pedra um pouquinho transparente, muito preciosa. Eu pessoalmente quis colocar nas janelas da capelinha do Sescla, ao invés de colocar vidro, eu pensei em colocar pedra de alabastro, porque as antigas igrejas cristãs, antes de inventarem os vitrais, colocavam janelinhas de alabastro. Mas quando eu vi a conta que ia sair, eu logo mudei para o vidro, né? Então, os outros evangelhos ainda contam que a mulher quebrou o vaso de alabastro para cair, para derramar todo o perfume e não ficar nada, nem perfume, nem vaso, nem nada, tudo oferecido para Jesus. E é interessante o contraste das atitudes. Ela, tendo algo precioso, gasta tudo. E Judas, que devia guardar, né? E ali a gente vê por outros textos dos evangelhos que aqui a bolsa comum dos discípulos não servia somente para o sustento deles, mas também para dar aos pobres, para dar alguma coisa aos pobres. Então ali Judas pega aquilo que não é dele e guarda para si mesmo. Não pode haver duas atitudes mais contrastantes. Quando a gente escuta também as palavras solenes de Jesus, por onde quer que esse evangelho seja difundido, vai ser louvado o gesto dessa mulher, vai ser contado o gesto dela. E a gente pensa que não só esse gesto é contado no texto dos evangelhos, mas na vida dos cristãos. Porque em tantos lugares, de tantos modos, a gente encontra esses corações que querem entregar tudo a Jesus, sem reservar nada. E aqui não só as pessoas que abraçam a vida consagrada, né, que é a forma mais evidente, as pessoas de todos os estados, condições de vida, que fazem do seu dia a dia uma oferenda total, completa a Jesus. E diante dessa oferta, o mundo também
protesta como os discípulos, que ali ainda falavam como pessoas carnais, como homens velhos, né? Para que esse desperdício? Para que tanto desperdício? E a resposta é a mesma que Jesus dá. Esse gesto é louvado e é admirado. E esse é o gesto que abre, por assim dizer, a Semana Santa, porque é com essa atitude que a gente responde a esse amor que nos ama até a loucura, até o extremo. Até a loucura e o extremo da paixão, da morte, até a loucura e o extremo da Eucaristia, que é a manifestação sacramental dessa paixão, dessa morte, dessa ressurreição. Então, diante de um dom total, como nós podemos responder? Ou melhor ainda, como nós podemos receber e acolher esse dom total? Isso só pode ser feito com um coração também que queira se doar e se entregar sem medidas. É muito interessante no Missal, que é esse livro grosso aí que a gente usa no altar, existe uma parte dele que geralmente é totalmente ignorada por todos e que se intitula assim: Orações para Ação de Graças depois da Missa. Porque a igreja tem em mente que depois de acabada a missa, as pessoas não vão aí conversando, tagarelando, rindo, voltando para casa, mas que elas permanecem em oração, em adoração, em agradecimento pela Eucaristia recebida. E por isso o Missal Romano tem todo um capítulo dedicado a orações que a igreja recomenda para serem rezadas depois da missa, agradecendo pela Eucaristia. Uma delas é aquela oração de oferecimento de Santo Inácio de Loyola, que diz assim: tomai, Senhor, recebei a minha memória, a minha inteligência, a minha liberdade, todos os meus dons, tudo aquilo que eu tenho, que eu possuo, tudo isso é teu. E eu só te peço que, em troca, tu me dês a tua graça, porque com ela eu já sou rico o suficiente. Então, irmãos e irmãs, é justamente porque que a igreja coloca, né, transfere esse texto de Santo Inácio, que está ali na original dele, nos exercícios espirituais de Santo Inácio. Por que ela transfere isso e coloca isso como uma oração depois da missa, agradecendo pela Eucaristia? Porque aquele que se dá totalmente só encontra um lugar para derramar todos os seus bens, todas as suas graças, num coração que também, dentro da nossa pequenez, da nossa limitação, também se abre sem medida e sem cálculo. E é esse o vaso de alabastro que a gente quebra e derrama aos pés do Senhor, a nossa própria vida. E que se alguém pensar no seu coração, mas eu não posso fazer essa entrega total, eu tenho a minha vida, eu tenho que cuidar das minhas coisas. Queridos, você está pensando como Judas. Que desperdício. E pelo contrário, Jesus louva esse gesto da liberdade daquela pessoa que não calcula nada e diz: aqui estou, Senhor, tudo é teu, tudo para ti, tudo oferecido, tudo entregue a ti,
sem medida, sem cálculo, sem limite.